Se eu fosse solteiro aqui no Canadá, provavelmente, tá? Provavelmente não pegaria ninguém de canadense, de mulher canadense. Por quê? Agora eu vou ser cancelado bonito. Prepara o cancelamento que vem. Agora vai ser bonito. Cancelamento canadense. Vamos lá. Pelo que eu ouvi dizer, tá? Não é só eu falando, já entrevistei algumas pessoas que contaram a experiência delas, entrevistei publicamente lá no Canadá Diário e entrevistei em off, conversei com algumas pessoas, tá? A grande maioria, não generalizando, mas já generalizando, das mulheres canadenses são interesseiras. Ela, já no primeiro encontro, tá? Pode ser interesseiro ou pode chamar do que você quiser, tá? Eles chamaram de interesseiro. No primeiro encontro, ó, tô conhecendo você aqui, tá? Quanto você ganha, tá? Qual é o seu trabalho? Quanto você ganha? Você mora sozinho? A sua casa é própria? Quanto que vale a sua casa? Você tem carro? Qual que é seu carro? A primeira pergunta que vai ser feita. Aí eu vou fazer o Neil deGrasse Tyson aqui, tá? Estou fazendo o Neil deGrasse Tyson aqui. Eu não posso falar. Não. Fala alguma coisa você, por favor. Você acabou de descrever como são as cidades principais do Japão. Ah, no Japão deve ser isso também. Ah, com certeza. Porque assim, que cada cidade, né, tipo, quanto mais próximo de Tóquio, por exemplo, maior o número de mulheres interesseiras por metro quadrado, por assim dizer. Isso falado por pessoas que moram no Japão, que são japoneses e não brasileiros. Caramba. Então, assim, os próprios japoneses mesmo, eles, tipo, se a gente for ver as estatísticas que jogam por aí, às vezes, né, vários estudos são feitos e tudo mais sobre população que lá tá precisando aumentar a natalidade, né? Isso aí já é um fato, né? Então, assim, nasce pouca criança. Por quê? Porque tanto homens quanto mulheres estão workaholics, estão cada vez trabalhando mais tempo por dia. Nenhum deles quer trabalhar com um trabalho braçal, só com um trabalho bom que ganha bem e trabalha menos. Então, não tem tempo para relacionamento. Os que têm tempo não querem relacionamento, porque só querem saber de ter mais dinheiro que o outro. Aí entra o detalhe. Maioria, não todos, mas maioria, tanto de homem quanto de mulher, querem ter mais dinheiro. Logo, mulheres querem o cara que ganhe bem. Os homens têm medo das mulheres que ganham mais que eles no Japão. Olha. Tanto que assim, se a menina tá afim do cara e o cara descobre que ela ganha, tipo, 10 centavos a mais que ele já vai se afastar dela. Mesmo que ele esteja afim dela também. Então, assim, a média de sexo anual no Japão, de jovens de 18 até pessoas de 40, isso aí é o abrangente que foi falado pelo menos no fim do ano passado, eu não lembro se foi pela OMS ou alguma coisa assim, é de 1,5 vezes por ano fazer sexo. Eita, que isso, é o normal rapaz. deles, 1,5 vezes por ano. Então, assim, Nossa. imagina você a cada 2 anos só fazer sexo 3 vezes na vida. Caramba. Tipo, por ano. Por isso que rouba calcinha pra caramba. Não é à toa que tem até os gachapon, que são, assim, calcinhas que a menina usou por uma semana inteira, que aí colocou dentro daquela bolinha pra vender com a foto dela junto. É genial aquilo aqui. Ele é uma coisa espetacular. É um espetacular. Assim que eu for pro Japão, eu vou fazer vídeo comprando algumas dessas bolinhas com calcinha dentro e vou sortear pro povo. Olha, esse é um caso espetacular. É espetacular. Agora, isso daí não acontece com a brasileira, né? A brasileira, de um modo geral, né? Sim. Sem querer generalizar, mas generalizando, estamos generalizando. Generalizar é falar que a maioria é de tal forma, né? Sim, sim. As brasileiras não são assim, né? Não são assim. Elas não vão chegar para quanto você ganha, entendeu? E não tem vergonha. Sim. Aqui não tem vergonha de chegar e perguntar. É normal. É o básico. O que você trabalha? Você trabalha com o quê? Quanto você ganha? Blá, blá, blá. Entendeu? Sim, e talvez. Aí eu não sei nem se você pode perguntar também. Talvez você nem possa perguntar. Talvez só ela. Aí eu não sei. Eu tô chutando. Aqui chega a ser considerado indelicado perguntar quanto a pessoa ganha. Não, então... óbvio, né? Com certeza, pô. Pelo amor, né? Então, assim. Por isso que eu tô falando, é cultural. Eu não entendo esses incel, o diabo aí do Brasil. Eu não entendo, porque não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido no Brasil. Entendeu? Aqui no Canadá, eu
eu não tô justificando, tá? Fique claro, não tô justificando, mas eu entendo eles adquirirem esse odinho aí que eles adquiriram. São imbecis, são idiotas, claro. Mas eu entendo, porque é muito claro, é muito direto, entendeu? É complicado. Existe, tá? Não tem que falar, repetir 1000 vezes, é repetitivo, né? Não estou defendendo. Mas existe. Mas aqui é assim que funciona. Essa é a cultura, inclusive, deles. Entendeu? Ó, agora eu vou falar um comentário que para algumas pessoas pode ser até considerado polêmico, né? Mas assim, mas é uma realidade. Se eu não tivesse entrado pra música, se eu não tivesse tido tudo que eu tive, ter aparecido na TV, ter feito filme, né, gravado música, sei lá, feito peça de teatro, se eu não tivesse toda essa convivência que eu tenho hoje, por causa de um cosplay só de cueca que eu fiz lá atrás, mas isso é outra história, né? Mas que me levou a tudo que eu tive hoje, tudo que eu já fiz e tudo mais, tinha risco de hoje eu ser um incel e nem tá vivo. Como assim? Sério? Assim, porque, ó, e no caso, a sua adolescência, do jeito que você disse que era na parte de relacionamento aí hoje, na parte parecida comigo, poderia te levar a ser incel também. Esse negócio de não ter coragem de tomar iniciativa, de tentar chavecar, por exemplo. Isso é o início de um incel, por exemplo. O que vai definir se ele vai se tornar ou não. Mas a culpa é minha. A culpa era minha, não era dela. Das meninas. Exato. Eu sabia claramente. A culpa é minha. Eu não tô indo atrás. Agora, talvez se eu tivesse coragem pra ir atrás. Vamos conjecturar aqui. Entendi o que você tá falando. Entendi. Se eu tivesse coragem pra ficar lá e chavecando, e numa noite chavequei 10 meninas e tomei 10 tocos numa noite. Sim. Talvez eu comece. Talvez. Não sei. Eu não sei. Talvez eu começasse a ficar meio revoltado com isso. Entendeu? Aí é que tá. Eu conheço alguns que são incels, assim, tipo, de verdade, né? E, ó, eu vou até contar um caso meio polêmico aqui de um deles. Né? Eu não vou colocar nomes, mas é uma situação que muita gente aqui no Brasil conhece, principalmente aqui de São Paulo, no meio otaku. Que, assim, tinha um cara, né, que ele, assim, tem problema, assim, problemas mentais e tal, né? Só que ele... Assim, sabe aquela pessoa que se impõe bastante e tenta? Sabe? Então ele é aquele cara que ele, por exemplo, ele conseguia ficar com algumas meninas na insistência. Só que aí elas, tipo, faziam de tudo pra bloquear eles e nunca mais ver, né? E com medo dele, né, no caso. É o que acontece. Entendi, assim, ele tem problema, ele tem algum problema mental mesmo, assim, enfim. Sim, só que as pessoas consideram ele como sendo só um cara chato, muito chato, extremamente chato. Ninguém considera o lado do problema que ele poderia precisar de um psiquiatra, por exemplo. Então, o pessoal zoava muito o cara. Era homem, era mulher, era até os pais. Quer dizer, os pais não, o pai ele nunca conheceu pessoalmente. E o pai dele morreu já, tal. E assim, era a mãe dele, a avó dele e a prima dele que cuidavam. Ele chegou num ponto, né, em que ele até chegou a me confessar algumas dessas coisas aí meio bizarras. Por exemplo, que ele chamava a prima dele de puta só porque ela não ficava com ele. É prima, mora na mesma casa. E tem namorado. Tipo, e ele ainda chama ela assim por não ter ficado com ele, sabe? Por não ter traído o próprio namorado. Então, assim, o caso dele é de incel. Por quê? Porque é um caso, assim, já mais enraizado e de longa data. Mas muita gente... patologia, né? No caso dele é uma patologia também, né? Exato. Então, assim, era muita gente humilhando ele, ninguém querendo ajudar nem na família. Então, assim, desandou. Então, assim, no caso dele, não tinha como ser de outro jeito. Né? Agora, os casos em que a pessoa não tem problemas mentais e se torna incel com o tempo, só a gente conhecendo mesmo a história a fundo para saber o quanto ele era ou não inocente em cada caso.